Não, eu comecei minha vida na faculdade de medicina, né, já sonhando com alguma coisa diferente que a maioria da maioria dos meus amigos, que pensavam em medicina hospitalar, ir para os Estados Unidos, fazer residência, fellowship, não sei o quê. E eu sempre procurei olhar para o lado mais social, mais preventivo, né? Acho que me interessava. Retornar o que a gente estuda para a comunidade que a gente vive, né? Exatamente. E, especialmente, não me interessava a medicina preventiva ou saúde pública naquele momento. Eu vim fazer mais tarde. Então, a gente tratava de crianças da maré no fundão, né? De crianças muito desnutridas, gravemente doentes por sepsis e tal, e tratava 3 meses a criança internada e tal, ela sorria. Primeiro sinal de melhora, a criança começava a sorrir. Com certeza. A gente pegou uma criança de 10 anos que tinha 8, 9 quilos, nesse nível, assim, né? Isso mais ou menos em que ano? Isso foi em 1983, 84. Uhum. Eu formei em 82. E a gente mandava de volta para casa e ela voltava 6 meses depois com o mesmo quadro, enfim. Eu tinha que, aquela história da criança jogada no Rio. Você quer ver quem está jogando a criança no Rio. Exatamente. Né? Eu consegui uma bolsa para ir para a França, fiquei lá 2 anos trabalhando com uma entidade chamada, enfim, uma entidade de pediatria social. Né? Fui para a África com eles, trabalhamos com vacina, com os programas da OMS. Depois, quando estava na hora de voltar, eu tinha um sonho de ir para a Ásia, eu estava lá no meio do caminho e eu queria me iluminar no Himalaia. Esse era meu sonho. Nem nada época. De medicina, não. Eu queria me iluminar no Himalaia. Sim, pessoal, era uma coisa pessoal. Eu estudava budismo, tinha coisa de meditação. E aí consegui uma vaga no Médicos Sem Fronteira, que é uma organização que estava começando para ir para a Tailândia, cuidar de refugiados cambodjanos. Né? E foi uma experiência maravilhosa. Foi muito, muito marcante, então, tanto em termos humanos quanto em termos de trabalho, porque era eu, meu estetoscópio, podia fazer um hemograma e um EAS. Muita fé. E muito suor. Né? E muito boa companhia também, gente com afinidade com você. A gente morava numa aldeia de 1.200 pessoas e tinha 300 envolvidas em trabalho no campo. Era um campo gigante, 180 mil refugiados. Enfim, foi uma experiência muito forte. E quando eu voltei para cá, depois de viajar pela Ásia, durante mochilão, né, eu comecei a trabalhar em favelas com o grupo da UFRJ, que tinha uma fundação que tinha um financiamento de uma fundação americana. E nós ali começamos a pensar um modelo de atendimento que não existia no Brasil. O SUS tinha acabado de ser criado. Eu cheguei aqui em 89, o SUS é de 88, né? Constituição. E a gente via que era mais do mesmo. A gente estava num postinho de favela fazendo a mesma coisa que o posto da Gávea lá fazia, que é posto de saúde comum. E a gente começou a pensar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar ousar um outro modelo. E aí nos inspiramos em modelo de médico de família inglês, cubano e também dos agentes comunitários do Nordeste. A gente juntou a medicina familiar, né? Ou médico de família. O médico de família. E junto com isso o agente comunitário, que fazia essa ligação entre a equipe de saúde ponte, né? E a comunidade. Exatamente. E aí eles eles toparam lá a fundação, conseguimos com o mesmo financiamento abrir um segundo posto numa outra favelinha, na Gávea. Legal. E a coisa começou a mostrar bons resultados e a Secretaria Municipal de Saúde chamou a gente para conversar, eles resolveram implementar esse modelo também no serviço público. Ao mesmo tempo, a gente, trabalhando com outros grupos, levamos isso para Brasília e a gente trabalhou com o Ministério da Saúde na organização daquilo que seria o Saúde da Família, depois a Estratégia de Saúde da Família, que hoje atende 120 milhões, 140 milhões de pessoas, sei lá, a maior parte do Brasil. E né? que tem gente que não se dá conta disso, mas se não fosse os médicos de família, a gente não tinha mais hospital, porque já tinha entrado em pane. Exatamente. Total. A pessoa fala, está lotado. Se não tivesse um médico de família, exatamente, você nem sabe. O médico de família hoje, assim, o saúde da família, a atenção básica, que a gente chama hoje mais comumente, é a base da organização, da hierarquia do sistema de saúde. O sistema de saúde sem hierarquia, ele vira o caos, como você falou. O caos. Né? Então, para mim, é o grande marco da minha carreira, o maior orgulho que eu tenho na vida profissional é esse. Né? Dali, a gente tinha formado uma ONG para fazer esse trabalho, a gente começou a sair da unidade de saúde em direção à comunidade. Começamos a trabalhar com a ideia de promoção da saúde, que que a saúde não resulta de remédio e assistência médica, a saúde resulta de
educação, de recreação, de cultura, de atividade econômica, de emprego, de saneamento, de boa moradia, de uma boa escola para as crianças, enfim. A doença é consequências das falhas desse conceito de saúde. Exatamente. A doença vai acontecer, mas Sim. se você promove a saúde, ela vai acontecer em menor gravidade, mais tarde, a pessoa vai viver melhor, né? A gente vai produzir justiça social, que é o mais importante. E a gente começou, então, a fortalecer lideranças nas comunidades para que elas ajudassem a própria comunidade a promover saúde, né? E depois, nessa época, também estava surgindo o HIV, estava chegando nas comunidades, saindo dos grupos de risco mais tradicionais e chegando na pobreza. E a gente criou um modelo de prevenção territorial. Então, a gente teve, assim... De fazer testagens... Não, de prevenção mesmo, porque a de prevenção camisinha, na época, né? Que era o que se podia, né? a prevenção na época era abstinência e camisinha. fidelidade, né? E camisinha, são as três, o ABC, né? Isso não funcionaria no Brasil, né? Não numa comunidade onde o sexo era a diversão gratuita que eles tinham, né? A única, talvez. Provavelmente. Então a gente tem o samba, tem muita cultura, né? Mas um ambiente que estava cada vez mais deteriorado do ponto de vista social e econômico, e de segurança, né? A gente tinha que trabalhar com autoestima. E a gente criou esse modelo de celebração, de cultura, de fortalecimento da comunidade para elevar essa autoestima, para que eles quisessem se cuidar melhor, quisessem se proteger. Então esse conceito foi muito bem recebido também pela comunidade internacional, nós viramos referência nessa área, chama Centro de Promoção da Saúde, CEDAPS, hoje em dia. E é uma ONG que está muito vibrante, vigorosa. Depois de alguns anos, a gente começou a levar esse modelo de desenvolvimento para outros países. Eu viajei com essa fundação para 20 e tantos países. Foi uma época muito feliz também. E depois essa fundação, ela meio que murchou, acabou o dinheiro. Nós continuamos o trabalho, mas eu fui fazer outras coisas. Eu comecei a me dedicar mais ao consultório. E o consultório começou a encher muito. Eu comecei, então, realmente a parar um pouco as outras atividades e comecei a escrever no Facebook, né? E aí a coisa foi muito bem recebida, comecei a crescer. Em 2017, eu conheci minha mulher, ela falou, você tem que ir para o Instagram. Eu falei, não, Instagram, nada de Instagram. Foi ela que te mandou para fotografia Foi ela que te mandou para o Instagram. Eu escrevo textão, Carol. Ela que me falou, não, você vai entrar no Instagram. As mães estão indo para lá. Eu falei, tá bom. É verdade, ela viu. Ela anteviu. Ela antecipou. E o Instagram foi um sucesso, realmente. Eu não entendo muito bem até hoje porque que eu tenho 1,5 milhão de seguidores, porque eu só falo. Eu não tenho equipe, mas não tem tenho uma luz, coisa, não tenho edição. Daniel, tem uma coisa. Você fala verdades. E eu sempre digo que quando a gente fala verdade é poderoso. Tem um poder. Porque mesmo que a pessoa não entenda muito, as pessoas têm uma noção de o que está falando procede. Né? É importante. Então, assim, e você fala de uma maneira que a grande massa entende. Você não fala mediquês, que é uma coisa que muitos dos nossos colegas, principalmente no meio acadêmico, tem preconceito. E eu acho que se é uma coisa que as redes sociais trouxeram muitas coisas ruins, mas se é uma coisa que trouxeram é a possibilidade de quem busca conhecimento começar a ter acesso. Sem dúvida. Essa é a grande qualidade Exatamente. das redes sociais, do YouTube, né, que popularizou conhecimento. Isso. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente consegue, a gente montou aí um batalhão de comunicadores científicos, de gente que trabalha de maneira séria, né? Eu acho que a legitimidade, a autoridade que eu adquiri ao longo dos anos, especialmente na pandemia, né, com muitas idas também a noticiários na Globo News e tal, isso traz uma autoridade, você se torna uma referência. Eu gosto muito de andar na rua, as pessoas dizem, Daniel, você é o Daniel, você me ajudou muito na pandemia, você ajuda muito na criação dos meus filhos. Fico muito feliz com isso, né? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, é o melhor pagamento para a gente. A gente fazia televisão, mas a gente não tinha esse reconhecimento na rua como tem hoje. Exatamente. Com as redes sociais. Exatamente. É inacreditável isso. É impressionante. É impressionante.